O departamento financeiro tem conquistado cada vez mais protagonismo na busca pelo sucesso de uma empresa. Mas a gente sabe que sua gestão está longe de ser uma tarefa simples, principalmente sem uso de tecnologias, né? Fique com a gente nos próximos minutos e descubra como ter um financeiro mais consultivo e estratégico em sua empresa. Eu sou a Cris Santos e esse é o Radar Financeiro, uma produção da AxiStage, o seu podcast oficial de conteúdos sobre tecnologia, gestão financeira e tendências de mercado. Esse é o nosso terceiro episódio dessa segunda temporada e a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta no mercado: como tornar o financeiro estratégico para o crescimento de empresas. De acordo com uma pesquisa da consultoria Bain & Company de 2018, nada menos que 83% dos líderes entrevistados relataram que suas empresas aumentaram o lucro em 3 anos após adotarem uma estratégia. E sabe qual foi a estratégia usada para esse crescimento? A automação de diversos setores como o financeiro. E para a gente desvendar esse tema, eu converso hoje com o Diego Ishi. Ele é diretor financeiro da AxiStage desde 2019 e tem mais de 10 anos de experiência no setor financeiro. Olá, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo ao Radar Financeiro. Oi, Cris, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando hoje com você. Diego, antes da gente começar a falar sobre o financeiro estratégico em empresas, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Legal, Cris. Acho que tem uma trajetória um pouco diferente, então acho que de alguns profissionais do segmento financeiro. Então, sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e sempre trabalhei no mercado financeiro. Então, comecei em fundos de investimento, que a gente comprava participações em companhias, então fundos como o fundo proprietário do Bradesco, um fundo suíço chamado Partners Group. Depois acabei indo para uma outra área também do mercado financeiro, num banco de investimento alemão chamado Deutsche Bank, trabalhando tanto com operações de fusões e aquisições, tanto com o auxílio de empresas que desejavam abrir o capital na Bolsa de Valores. Após esse período de banco, retornei também para um outro fundo de investimento, então pude realizar diversos investimentos, participar de conselhos de empresa, só que chegou um momento que eu queria estar executando também, queria estar do outro lado da mesa. Foi aí que pintou a oportunidade de me juntar no grupo AxiStage, então comecei como diretor financeiro de uma das investidas. Depois fui tocar uma área de estratégia, fusões e aquisições dentro da AxiStage, até que em 2021 assumi a cadeira de CFO, diretor financeiro aqui do grupo. E Diego, qual que é o estágio de maturidade das empresas de tecnologia no Brasil e América Latina? E elas estão atrasadas em relação a países como Estados Unidos e China, por exemplo? Não, muito bom. Eu sempre gosto de começar de fato, antes de falar de fato do financeiro, eu gosto de colocar esse contexto de mercado. Acho que é muito importante para contextualizar onde que a gente está inserido. Acho que uma primeira informação, quando a gente fala de tecnologia em si, se a gente comparar as 10 maiores empresas dos Estados Unidos, empresas de capital aberto, a gente vai ver que 6 são empresas de tecnologia. Quando a gente faz o mesmo comparativo para a China, então das 10 maiores empresas de capital aberto da China, 4 delas são de tecnologia. Quando a gente olha para a América Latina como um todo, apenas uma. Então a gente vê como a gente ainda tem para desenvolver em relação a empresas ali com altíssimo potencial para estar nesse ranking ali das maiores empresas ali de cada um dos países e região. E acho que até uma segunda informação relevante, tem um estudo de um fundo de Venture Capital chamado Atlântico, em que ele mapeou que o Brasil está cerca de 10 anos atrás da China quando a gente fala em tópicos de transformação digital. Então a gente vê se a gente está 10 anos atrás da China, que está atrás dos Estados Unidos, a gente ainda tem muito mercado, tem muito ainda a crescer, a desenvolver quando a gente fala de tecnologia. E a gente já tem diversos bons nomes aqui no mercado, então são grandes empresas como o Mercado Livre, um Nubank, uma Stone, uma TOTVS, mas isso é só o começo. Ainda tem muito espaço para muitas empresas de tecnologia também estarem cada vez mais ascendendo e tomando seu espaço ali no cenário mundial. E como que está a evolução do segmento no setor financeiro, Diego? Legal. Quando a gente olha para todo esse investimento que vem sendo realizado, principalmente recentemente a gente teve um boom de investimentos de fundos de Venture Capital, colocando dinheiro ali em empresas de tecnologia, a gente vê que em 2021, 42% desses investimentos foram em fintechs. Então a gente vê que as fintechs acabam tendo uma concentração muito grande em relação aos investimentos que estão sendo feitos em empresas de tecnologia. Só que a gente passou por uma primeira onda em que os investimentos foram muito concentrados em empresas que a gente fala o B2C, empresas que oferecem serviços, produtos direto para o consumidor. Então, desde um Nubank, uma Creditas da vida.
Só que o momento que a gente está passando agora talvez é uma segunda onda que a gente fala de investimentos nas fintechs ou techfins em si, que são agora empresas B2B, então empresas que atendem diretamente às companhias. Isso vem sendo muito impulsionado ali pelo Banco Central. Então o Banco Central do Brasil ele vem fazendo diversas ações que estão abrindo muitos mercados. Então, dando alguns exemplos, quando a gente fala do Pix, então na pessoa física já é algo que a gente fala, já está na realidade aqui do nosso dia a dia. Tem até um termo que muitas pessoas do mercado gostam de falar, que é um termo em inglês, que é o Pix is eating digital payments, quer dizer, o Pix está comendo tudo que é relacionado a pagamentos, o Pix está tomando seu espaço. Quando a gente pega algumas estatísticas, a gente vê que já são mais de 470 milhões de chaves de Pix, quer dizer, cada pessoa, cada CPF, cada CPF tem mais de 2 Pix por CPF, 2 chaves Pix, né? Já são quase 2 bilhões de transações, se a gente pega julho de 22, 2 bilhões de transações em si no Pix. Então a gente vê que já é um caso de sucesso mundial o Pix, só que quando a gente olha para a esfera também no B2B, ainda tem alguns desafios. E são alguns desafios que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como a AxiStage também pode ajudar as empresas a implementar uma solução de Pix, outras disrupções que vêm sendo causadas pelos bancos centrais também, mas que vem causando essa revolução de investimentos, novos mercados, quando a gente fala de Open Banking também. Então, tira muito a assimetria de informação, tira muito o poder, não tá mais centrado ali numa maquininha ou num banco específico, e agora essa informação tá livre, né? A informação é do cliente, né? A informação é do Diego, é da Cris. Diversas outras frentes que o Banco Central vem atuando. Então, a gente fala de registro de cartões, mais para frente deve vir registro de duplicatas. Então, toda essa agenda positiva vem causando também um reflexo muito positivo também em empresas aqui B2B, que trabalham com infraestrutura, trabalham nesses segmentos em si. E no mundo de pagamento, quais são as novidades que a gente deve esperar para os próximos anos? Legal. Quando a gente fala em relação a pagamentos, tem um relatório que ele é muito rico, que é de um banco americano chamado JP Morgan, que assim como eu fiz a brincadeira aqui que o Pix is eating digital payments, o título desse relatório é Payments are eating the world, quer dizer, os pagamentos estão comendo tudo que o mundo inteiro está sendo dominado por esses pagamentos. E ele fala de um termo bem interessante, que é o Power. Então, cada uma dessas letras significa que uma forma, um grupo que ele fala de pagamentos. Então, o P é de plataformas. Então, todos os novos pagamentos que são feitos dentro de plataformas, tudo o O do Power, todas essas formas de pagamento online também. Então, hoje a gente consegue pagar via gateway de pagamento, a gente consegue fazer a nossa compra online. O W vem das wallets, né, que são as carteiras digitais. Então, hoje, na pessoa física, a gente consegue ter carteira digital em N bancos, né? Então, também é uma nova forma da gente tá realizando os pagamentos. O E do Power é do Embedded, então tudo que ele o que o mercado fala, né, é embebido em relação à plataforma única, é o Rappi, que é um super app, então tá tudo dentro. Então é uma solução que é muito mais do que só você pedir sua comida ou pedir seu supermercado. No final é uma solução completa com cartão, uma solução completa com conta digital. Então é tudo em um, né? Tudo em um único lugar. E o R em relação ao real-time payments, né? Então acho que quando a gente fala de tudo que tá dentro desse Power, todas essas novas categorias de pagamentos, esse estudo ele levanta que em 2020 esse fluxo global de pagamentos foi 240 trilhões de dólares. E tudo que está relacionado ao Power em si já representa 22%. E isso tende a crescer cada vez mais. Outra estatística muito legal, quando a gente fala do Apple Pay, em 2021 ele teve 6 trilhões de dólares em pagamento, quer dizer, ele já superou Mastercard, já superou American Express, ele só está atrás da Visa. Então a gente vê como uma solução nova também de pagamento, que é colocar o seu cartão, colocar todos os seus pagamentos dentro da carteira digital da Apple, já é o segundo maior meio de pagamento ali quando a gente compara em relação à Visa, American Express, todas essas adquirentes, todas as bandeiras em si. E acho que, além disso, a gente tem diversas outras formas de pagamento que estão surgindo e devem cada vez mais ser relevantes.
Então, uma tendência que a gente vê muito forte em todo mundo é o que a gente fala do cashless payments. Então, tudo que você não precisa do dinheiro físico para fazer o pagamento. Então, hoje em dia, a gente consegue ir num supermercado e fazer o pagamento com a palma da mão ou só com reconhecimento facial. Acho que são todas tendências que estão cada vez mais ascendendo. Outra modalidade que deve cada vez mais ganhar esse destaque são as moedas digitais. Então, os próprios governos, começou com uma primeira onda ali das moedas, das criptomoedas, a gente já está numa segunda onda agora de fato ter as moedas digitais regidas pelos bancos centrais. Então, isso é outra forma de pagamento que também tira o antigo dinheiro ou o cartão de crédito e a gente vai tendo essas novas formas. Pix é uma forma de pagamento, soluções do que o mercado vem falando do Buy Now Pay Later, então é você pagar depois a sua conta. E tudo isso, acho que mostra que o mundo hoje está muito diferente. E tanto é que tem um termo que cada vez mais, quando a gente olha principalmente para os Estados Unidos, ele vem sendo muito usado, que é o frenemies. O que é o frenemies? É a mistura de friends and enemies. Então, amigos e inimigos, hoje em dia está todo mundo junto, né? Sim. E tudo isso mostra que a gente está num cenário muito mais de colaboração entre as empresas. Então, ele é um mercado colaborativo em que você não precisa, de fato, ter todas as soluções. Você pode se aliar ali com uma infraestrutura com uma outra empresa ou pegar tal pedaço ali de uma outra solução as a service. Então, acho que é um caminho que o mercado de pagamentos também ele vem caminhando. E vem crescendo cada vez mais, né? Exatamente. E, Diego, muitas vezes o financeiro ele é associado somente à contabilização, pagar e receber, mas a gente sabe que, hoje em dia, essas são apenas algumas das funções do setor. Qual que é o papel atual do CFO e da área financeira? Muito bom. Acho que a primeira coisa quando fala de área financeira é o que vem na cabeça, a gente fala, então é o cara chato, é o cara que vai cortar custo, que vai pagar as coisas. Você olha e já fecha a cara. Exatamente. Então a gente acho que qual que é a importância de tudo isso, de ter uma área financeira, né? Então, quando a gente pega uma estatística básica aqui, estatística do IBGE, a gente vê que apenas 40% das empresas sobrevivem mais que 5 anos. Então, a gente está falando que em 5 anos, 60% dessas de 100 empresas acabaram quebrando. E das 9 principais causas de falência, 7 estão relacionadas com uma má gestão financeira. Então, acho que a essência da área financeira, ela vem por aí, né? Então, é uma das principais causas de mortalidade da companhia. E tem um paralelo que eu acho muito legal, é com uma corrida de rally. Então, na corrida de rally, você tem o piloto, mas você também tem o copiloto. Então, indo para o mercado corporativo, o piloto poderia ser o CEO, o presidente, né? Ou mesmo o sócio da companhia que está ali para direcionar, está ali para dar todos os guias. Mas ele precisa de alguém também, para garantir que toda a retaguarda ela tá de fato bem servida. Então, acho que o CFO, o diretor financeiro, né, toda a área financeira, ela tem esse grande papel de estar do lado ali das principais peças da companhia e garantir que todo o back-office, ele tá controlado. A gente está pagando todos os impostos em dia, a gente está fazendo todas as contabilizações. Então, esse é o nosso core, que acho que é o que você comentou, mas acho que ele vai muito além disso. Então, o financeiro estratégico, ele não olha só para o retrovisor. Então, acho que a premissa básica da área financeira é muito olhar para o retrovisor, o que aconteceu. Só que cada vez mais o mundo vem exigindo um outro perfil da área financeira, que é olhar para frente. Quais são as estratégias que a gente precisa ter no radar, o que diferente a gente precisa fazer. Então, acho que a essência do que a gente gosta de falar da área financeira estratégica, ela passa por aí. Até principalmente para ter um controle e para não chegar lá na frente e quebrar, né? Isso é importantíssimo. Com certeza. E quais são as tendências atuais da área financeira, Diego? Esse é um tópico que ele muda muito, então acho que como área financeira a gente tem alguns elementos que sempre estão aqui dentro da nossa cesta e cada época parece que algum tópicozinho, ele, dependendo de acordo com a situação de mercado, ele ganha mais força ou não. Por que eu falo isso? Então, até alguns anos atrás, a gente viu que acho que o principal direcionamento das companhias, principalmente as que estavam recebendo muito aporte de fundos de investimento, era o crescimento.
Então a gente estava talvez numa fase de crescimento a qualquer custo. Então a empresa ela tinha muito crescimento, mas por outro lado ela queimava muito caixa, ela tinha o EBITDA negativo. Hoje a gente está num momento talvez um pouco mais de cautela. Acho que com todo o cenário macroeconômico, todo o cenário mundo e Brasil em si, faz com que hoje os tópicos que estejam mais em alta ali do financeiro é a nossa essência ali, que é a lucratividade, né? Dar dinheiro em si, ele voltou a ser muito importante. Então, talvez 2 anos atrás, talvez o crescimento estava muito mais em alta, vamos dizer assim. Em ênfase, né? Exatamente. E então, acho que esse ponto ali da lucratividade, querendo a empresa dar dinheiro, então ele tá num cenário, acho que talvez um pouco mais de racionalidade. Então esse crescimento a qualquer custo, que era talvez uma fase que a gente estava, talvez no ano passado, ela passa agora por um maior equilíbrio. E como empresa de tecnologia, uma métrica que a gente usa muito para ponderar é regra dos 40, então é um termo que para as empresas do software as a service, empresas de tecnologia, a gente vem cada vez mais espalhando essa forma de mensuração, é a regra dos 40. O que é a regra dos 40? Quando a gente pondera o nosso crescimento ano a ano e a gente soma com a nossa margem EBITDA, ela tem que dar acima de 40. Então, ali você consegue colocar no mesmo bloco tanto a empresa que ela cresce muito, mas tem uma margem apertada, ou negativa, assim como uma empresa um pouco mais madura, que cresce menos, mas por outro lado tem uma margem mais estável. Então, acho que esse equilíbrio entre crescimento e lucratividade, acho que é um tópico que está muito em alta atualmente. Acho que um segundo ponto que está muito ligado também é o controle ali do fluxo de caixa da companhia. Que, com a abundância que a gente estava de dinheiro, a gente via que esse controle está um pouco mais frouxo. E acho que natural, acho que para você crescer, ter o hipercrescimento, muitas vezes você precisa abdicar ali de ter margens negativas, e isso representa uma queima de caixa. Acho que com todo esse cenário que a gente está passando, a gente tem entrado mais num equilíbrio, quando a gente fala também ali de controlar a queima de caixa ou de fato ter a geração positiva de caixa. E um terceiro fator aqui, as mensurações ali de KPIs, né? Quando a gente fala de que são os KPIs, são somente os indicadores chaves, aquilo que a gente precisa mensurar e que mexe o ponteiro, a gente está mensurando e ter planos de ações para isso. Então, alguns exemplos aqui quando a gente fala de um pouco da nossa atividade, né? Empresa SaaS B2B, o que são KPIs que a AccessStage olha? Então, muito da literatura americana, então tem a recorrência mensal, que é o MRR, né, o Monthly Recurring Revenue, regra dos 40, outro KPI que a gente acaba olhando muito, NRR, que é o Net Retention Rate, então quando a gente compara de um período a período, o que é o crescimento que a gente teve dessa base, LTV, que é uma vez que um cliente entra, quanto que ele dá de dinheiro aqui para a companhia, né, que é o Lifetime Value desse cliente, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, NPS, todas as taxas de conversão. Então, cada vez mais as empresas precisam também estar com esse olhar fixo aqui para os KPI chaves da companhia. Acho que uma segunda informação aqui que eu queria trazer aqui para essa resposta, tem um estudo da Deloitte, empresa de auditoria, em que ela entrevistou mais de 3 mil CFOs pelo mundo. E ela classificou ali, ela chamou esse estudo as 4 facetas do diretor financeiro. E quais que são essas facetas, essas caras que o diretor financeiro geralmente tem? Então ela separa como se fosse num quadrado, 2 blocos no bloco de baixo, 2 blocos no bloco de cima aqui. Quando a gente olha para o bloco de baixo, ela classifica uma categoria como o diretor financeiro operador. Então é isso, é garantir que todas as operações ali do dia a dia estão acontecendo, garantir que as contas estão sendo pagas, que os impostos estão sendo mensurados e pagos. Então é o que a gente fala do toca-toca. Então, invariavelmente, na rotina do diretor financeiro, ele sempre tem grande parte aqui do tempo aqui alocado nessa faceta aqui do operador. Ele tem um segundo bloco aqui do administrador, também no bloco inferior, que é muito olhar para
riscos, compliances, quais são as melhores práticas ali, então, mas olhando sempre o back-office da companhia. E aí no bloco de cima, as outras caixinhas, é o estrategista, então de tempos em tempos o CFO moderno ele precisa estar olhando para as estratégias de longo prazo, quais são, que são as estratégias que vão destravar valor para a companhia, principalmente quando a gente fala de fusões e aquisições, joint ventures, novas avenidas de crescimento, investimento em si. Então, cada vez mais os diretores financeiros precisam estar colocando ali no dia a dia a faceta aqui do estrategista. E o quarto bloco aqui é o catalisador. O catalisador de tudo isso tem que fazer isso acontecer. É o papel ali que o mercado fala do business development. Você precisa estar ali em projetos estratégicos, garantindo que as coisas estão andando e estão funcionando. E o que é interessante desse estudo é que dessas 4 caixinhas, o diretor financeiro sempre está navegando por todas essas caixas. Mas a maior parte do tempo, em 60% a 70% do tempo do CFO dessa pesquisa com os 3.000 CFOs, estão sendo usados para o bloco de baixo. Só que o bloco de baixo é o que a gente fala, é o toca-toca. Isso não vai mexer o ponteiro. O que vai mexer o ponteiro? Toda a área financeira está dedicada nesse bloco de cima, nos novos projetos, nas novas avenidas de crescimento, nas novas aquisições, na estratégia, pensando no médio e longo prazo da companhia. Então, acho que fica essa dificuldade, por ser uma área muito operacional. Fica a dever, né? Exatamente, mas também a gente sempre precisa abrir o tempo para como a gente transiciona para cima. E acho que só para finalizar aqui, tem alguns pontos que o próprio relatório coloca, né? Então, 3 pontos essenciais aqui para cada vez mais esses 60%, 70% do tempo migrar ali para a parte de cima. Então, acho que cada vez mais a área precisa desenvolver ali talentos na área. Então, quanto maior a densidade de talentos que você consegue colocar na área, melhor, provavelmente tem uma correlação muito grande com o resultado. Então, precisa ter uma densidade de talentos. Um segundo ponto é esse pensamento estratégico de estar próximo do negócio, não só estar olhando para o financeiro. Terceiro ponto, automatização. Então, isso vai liberar tempo ali do operacional. Então, são alguns passos que esse estudo ele dá ali para transicionar, né, da parte de baixo aqui da faceta do diretor financeiro para a parte de cima. Certo, Diego. E agora há pouco você comentou com a gente sobre a relação entre falência e má gestão. Mas a gente sabe que com certeza tem um período aí em que os gestores devem buscar um financeiro mais estratégico. Quando que é esse período, esse momento exato para tomar uma atitude? Então, acho que essa é uma pergunta muito boa, porque vou ser enviesado nessa resposta, mas eu acredito que sempre. Acho que as empresas, não importa o tamanho dela, o momento que ela está, é essencial sempre ter esse financeiro estratégico como parceiro do negócio. Como a gente falou ali da corrida do rally. Então, o financeiro tradicional, ele está olhando o retrovisor, ele está olhando o dia a dia, que tá tudo sendo pago, está tudo sendo contas a pagar, contas a receber, tesouraria, todo o administrativo financeiro está em ordem. Mas o que vai garantir a perpetuidade do negócio é esse olhar para frente. É esse olhar não só, é super importante a gente olhar para o retrovisor, mas a gente tem que olhar também para frente. Qual que é o caminho, qual que é a próxima curva que vai aparecer. Estar pronto, né, para o que vem. E isso eu acho que é um ponto que está cada vez mais complicado. Tá muito difícil a gente estar pronto, por quê? Quando a gente olha para os ciclos de inovação, eles estão cada vez mais curtos. E a gente gosta muito de falar que o nosso competidor de hoje não necessariamente é o competidor de amanhã. Então, quando a gente vê os próprios movimentos do mercado, né? O varejista está virando banco e o banco está virando varejista. Então, o seu competidor ele não está mais definido. Tem até um termo que as organizações elas precisam ser cada vez mais infinitas. E o ideal é que você mesma, para você quebrar o ciclo ali, que é o ciclo do nascimento, é o ciclo da vida, né? Que então nasce, cresce, desenvolve e morre. E as empresas tendem a repetir esse ciclo também. Então, o que é ser uma organização infinita? É a gente estar quebrando esse ciclo. Então, a própria Access Stage está pensando no que poderia matar a Access Stage. E isso é importante para garantir um próximo ciclo de perpetuidade para ela. E esses ciclos estão cada vez mais curtos, então é essencial ter sempre gente pensando aqui na estratégia, pensando em todas as ações aqui que a gente vai tá tomando no nosso dia a dia, e a gente precisa estar acostumado com a zona de desconforto. Então a gente está num cenário
num cenário de mudanças muito rápidas, de competidores novos. A gente está falando do Brasil, um país que historicamente a gente vive em ciclos de altas e baixas. Então, por isso que eu acredito que o importante é sempre, não importa o estágio da companhia, ter alguém olhando para frente também para a companhia. Então, acho por isso que a importância de, desde sempre, talvez ter um financeiro estratégico ali próximo ali do CEO, do dono da companhia, para estar garantindo essas perpetuidades. E para manter uma gestão financeira estratégica, é preciso alguns passos-chave, né? Quais são esses passos? Legal. Acho que eu vou colocar alguns elementos aqui, acho que alguns pontos, mas eles não são restritos a esses pontos. Mas quando a gente fala de como posicionar, né, a área financeira ali para a gente sair ali do bloco de baixo ali das facetas da área financeira do CFO para conseguir transicionar para o bloco de um pouco mais estratégico, que gera valor ali para o médio e longo prazo, acho que um primeiro ponto é que de fato a área financeira se posicione ali como uma área parceira do negócio. A tendência com uma área de back-office é estar escondido, é ter o financeiro ali no cantinho dele, achando que ele só tem que fazer ali o feijãozinho com arroz dele. Só que não, o financeiro ele precisa estar assim, no centro das tomadas de decisão. Todas as decisões passam por números, passam por decisões. Então, o financeiro primeiro ele precisa se posicionar como um parceiro estratégico ali de todas as áreas do negócio. Aí um segundo ponto essencial é ter as mensurações ali dos KPIs. Então, para você ter o pulso muito fácil, então você precisa determinar para cada esteira, para cada área, para cada unidade de negócios, quais são seus KPIs chaves ali, são poucos ali, para justamente você conseguir bater o olho e conseguir entender. A operação tá boa ou não tá boa? A satisfação do cliente tá boa ou não tá? Então a gente precisa simplificar isso. Óbvio que depois vão ter aprofundamentos, mas essa análise, essa gestão de KPIs serve muito para isso. Mensurados os KPIs, o terceiro ponto aqui é sempre ter um plano de ação. Então, beleza, vimos que a satisfação do cliente não tá legal. Então, a gente precisa ter uma ação. A gente também não pode ter o indicador só para saber, né? Precisa saber o que fazer para resolver, né? Exatamente. Então, acho que o terceiro ponto viu que tem um problema, qual que vai ser o plano de ação? O que a gente vai fazer para estar melhorando e para estar mensurando se esse indicador ele volta aqui para a normalidade dele. Um quarto elemento, como a gente viu que a má gestão financeira é uma das principais causas de falência de empresa, a gente tem que estar de olho no fluxo de caixa. Então é a gasolina, né? Então a gente precisa sempre estar ali de olho ali, se a empresa queima caixa, quantos meses ela tem ali de vida ali para pensar numa captação. Então acho que esse controle do fluxo de caixa ele precisa também ser muito próximo. E acho que o quinto ponto é justamente destravar todo esse viés do pensamento estratégico. Então, o que são próximas avenidas de crescimento, quais companhias que potencialmente a gente pode estar comprando, então utilizar muito de fusões e aquisições ali para entrar em novos mercados, tá sempre estudando a competição para entender os movimentos, igual essa brincadeira que a gente fez aqui, né? O banco que agora é varejista e vice-versa, né? Então, quem que é o varejista ou o banco que está entrando no seu segmento, que hoje não tem uma definição clara, né? Do quem que pode ser seu competidor. Todo mundo pode ser seu competidor. Então, acho que esses são alguns passos chaves ali para a gente estar caminhando ali cada vez mais para uma área financeira estratégica. A gente viu até agora que é importantíssima essa transformação digital, esse manter dentro desse digital e atualizado, né? Então, como que a Axis Stage pode apoiar as empresas nesse processo? Como que ela entra? O que é feito? Muito bom. Então, acho que para a gente conseguir tá partindo para essa gestão financeira mais estratégica, acho que a premissa básica de tudo é que a gente esteja com processos muito automatizados. É que a gente esteja com fluxos muito bem desenhados, não tem ineficiências no processo. Se esse back-office, vamos dizer assim, ele tá bem controlado, acho que tanto o CFO como toda a área vai ter mais tempo para pensar em todo esse estratégico, em tudo isso que de fato gera valor ali para o médio e longo prazo da companhia. E acho que isso está muito linkado ali com
com que a AccessStage pode trazer para as companhias. Então a gente está falando de uma companhia de tecnologia que tem mais de 20 anos de história e a nossa essência, o nosso core, sempre foi trazer automatização para o tripé da área financeira. Então quando a gente fala do contas a pagar, contas a receber e tesouraria, é isso que a AccessStage consegue automatizar de uma forma muito boa e muito eficiente. Então as maiores empresas do Brasil são nossos clientes há muito tempo. Então mostra o nosso potencial. E o que é essa automatização que a gente consegue levar para o tripé do financeiro? Quando a gente fala do contas a pagar, a gente faz o que a gente fala, a gente orquestra todo esse ciclo do pagamento. Então o gerente financeiro, o gerente de tesouraria, o diretor financeiro de uma empresa, ele geralmente tem múltiplos bancos. Então ele opera com Itaú, com Santander, com Bradesco, isso é normal ali no dia a dia das empresas. O que a gente faz? Então a gente tem o nosso portal no Contas a Pagar de autorização de pagamentos. Então a área financeira ela não precisa ir ali no banco a banco. Ela consegue entrar só no portal da AccessStage, colocar todas as alçadas de aprovação e uma vez que esses pagamentos são aprovados na plataforma da AccessStage, a AccessStage envia essas informações para os bancos, os pagamentos são realizados, depois a gente pega essa informação e volta para o RP da companhia. Então é o que a gente fala, a gente orquestra toda essa cadeia e a gente consegue isso por ter um grande ecossistema. Então a AccessStage está conectado ali com mais de 180 bancos, a maior parte dos adquirentes. Então a gente tem todo esse grande ecossistema em que são mais de 700 bilhões ano ali que são transacionados na nossa plataforma. Então essa é a nossa automatização quando a gente fala do contas a pagar. Quando a gente fala do contas a receber, toda essa conciliação dos recebimentos, então múltiplas formas de pagamento. Então pensa num varejista que recebe via Pix, recebe via boleto, via cartão de crédito. Então a gente simplifica também toda essa gestão ali do financeiro, devolve essa informação para o RP, né, para o sistema de gestão centralizado da companhia. Quando a gente olha para a tesouraria, a gente coloca então toda essa informação multibanco ali num único painel, então facilita também muito a vida das companhias. E acho que esse é o nosso carro-chefe, mas a AccessStage, assim como a gente falou muito de mudança, de transformação digital, a gente também está no processo muito intenso de transformação digital, muito intenso de mudanças. A gente está nessa zona de desconforto e a gente gosta de estar nessa zona de desconforto. Então, ano passado lançamos nossa entrada no que a gente fala no nosso braço TechFin. Então a gente não é uma fintech porque a gente mantém nosso DNA de tecnologia. Então a tecnologia continua sendo nosso core, por isso que a gente mantém o tech primeiro do que o fim, do que o segmento financeiro. Então lançamos nossa plataforma de risco sacado. Então já é um grande sucesso. Então são bilhões ali que já estão sendo originados na plataforma. É só uma primeira solução também para auxiliar ali nessa complementação de oferta para as companhias. A ideia é a gente colocando cada vez novas modalidades de originação de crédito. Hoje a gente está falando de um grupo, então a gente tem diversas outras companhias também. Então acho que tudo isso para auxiliar as companhias a aliviarem o operacional ali do dia a dia delas. Esse foi o Radar Financeiro, seu podcast oficial sobre tecnologia, gestão financeira e tendências de mercado. Em breve a gente volta com mais novidades sobre esse setor para vocês. Eu sou a Cris Santos e hoje eu conversei com o Diego Ishi, ele que é diretor financeiro da AccessStage. E se você que está nos assistindo agora deseja conhecer mais sobre as soluções da AccessStage para o departamento financeiro, é só você acessar site.accesstage.com.br. Já o site da Verage é verage.com.br. Diego, muito obrigada pela participação, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Cris. Até mais. E não esqueça de seguir o Radar Financeiro e a AccessStage nas mídias sociais. No Facebook, no LinkedIn, no YouTube, é só você procurar por AccessStage. E no Instagram, o perfil é @AccessStageBR. Até o nosso próximo episódio.